Boa tarde, doutora Evelyn. É um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, né, estar aqui compartilhando conhecimento conosco, esclarecendo, né, a comunidade, né, os alunos, os nossos colegas que estão aqui também, profissionais da saúde. A doutora Evelyn vai falar sobre a fisioterapia e a asma, né, como a fisioterapia pode ajudar as pessoas que têm asma. A doutora Evelyn é doutora e mestre em Ciências da Reabilitação pela Universidade 9 de Julho, a Uninove. É pós-graduada em Fisioterapia Cardiorrespiratória pelo Instituto do Coração, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e em Insuficiência Respiratória pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês. Ela é especialista em fisioterapia respiratória e em fisioterapia em terapia intensiva pediátrica e neonatal pela Sobrafib. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Eu queria agradecer a oportunidade, né, de estar participando desse evento tão bonito e importante, principalmente porque a gente sabe das limitações aí e de tudo que a asma acarreta na vida das pessoas, né. Em especial, o tema que ficou para eu abordar é um tema que eu gosto bastante de falar, né, porque muita gente não sabe o que a fisioterapia pode fazer pelos pacientes que têm asma, né. Isso, evidentemente, isso tem melhorado muito nos últimos anos. Nós temos aí um corpo científico de evidências científicas muito melhores agora nos últimos anos em relação às técnicas que compõem a fisioterapia, né? Muitas vezes a gente fala a fisioterapia como uma técnica, mas ela não é, né? A fisioterapia ela é composta de inúmeras técnicas, é uma especialidade, uma profissão que se utiliza de diversas técnicas e instrumentos para poder restaurar aí a funcionalidade dos pacientes, tá? Então, eu fiquei incumbida aí de trazer o que essa especialidade, essa profissão pode fazer por esses pacientes com asma, tá? Eu vou falar sobre a asma rapidamente, porque o evento ele é todo centrado na questão da asma, mas eu vou falar bem rapidamente sobre os aspectos da doença e da epidemiologia, e dividir em dois momentos, porque, na verdade, a nossa atuação, ela modifica conforme o momento da doença, né? Então, a gente tem uma atuação específica no momento da agudização, né, da crise, e um momento não menos importante, na verdade, extremamente importante, que é o momento ambulatorial, ou o momento em que o objetivo principal é o controle clínico dessa doença, tá? E, por fim, algumas considerações finais. Falando um pouquinho sobre a asma, é uma doença crônica, né? De acordo com o GINA de 2020, é uma das doenças crônicas mais comuns na infância, e a característica principal dessa doença é o processo inflamatório crônico e persistente, que fica mesmo nas fases fora da crise, tá? E essa inflamação, ela pode cursar com momentos de obstruções agudas, falta de ar, aperto no peito e tosse, né, que são as agudizações. Então, existe uma doença crônica, né, de fundo crônico, que mantém esse processo inflamatório constante e cercado de momentos de agudização em que vai gerar aí dispneia, enfim, até hipoxemia, insuficiência respiratória, dependendo do grau, né, da gravidade dessa agudização, tá? Existem locais com grande prevalência de asma, destacando o nosso país, né, o Brasil, ele tem uma alta prevalência. A gente tem muito subdiagnóstico, né, e muitas pessoas que não entendem esse caráter crônico da doença, principalmente os pacientes de asma leve e moderada, muitas vezes não entendem que existe duas fases aí distintas e que ambas precisam de cuidados, e também entender que as agudizações
podem ser muito graves, mesmo nos pacientes que têm a forma mais leve da doença, ou que não tenham tantos sintomas constantes, que tem a ver com o controle clínico. Então, os pacientes que têm um controle razoável, né, têm sintomas muito esporádicos, tendem a negligenciar um pouco a sintomatologia, e isso pode ser um risco, né? Então, é muito importante essa questão da educação em asma, né? Esses pacientes entenderem o que realmente eles têm, isso faz toda a diferença aí no curso do tratamento. A gente fala muito da população infantil porque 85% do diagnóstico, né, é fechado antes dos 5 anos de idade, né? Então, a gente tem uma grande parcela de pacientes com asma que sabem dessa sua condição durante a infância, mas isso não exclui os pacientes que desenvolvem a doença mais tardiamente, que é em torno de 15% das pessoas que podem desenvolver em qualquer momento da sua vida os sintomas da doença. A grande questão é que é um problema de saúde pública mundial, né, e que gera tanto repercussões pessoais, econômicas e sociais, como absenteísmo escolar e laboral, né, e faz com que muitas pessoas percam aí a aula, deixem de participar da vida social, dependendo, isso tem a ver, e é proporcional de acordo com a gravidade desses sintomas e a falta de controle clínico que esses pacientes têm. Então, dependendo da quantidade de medicamentos que esse paciente precisa para controlar a sua doença, bem como também a frequência dos sintomas, pior é a sua qualidade de vida e pior suas condições aí de participar das questões sociais e econômicas. A fisioterapia, ela é uma especialidade que tende, profissional que tende a usar tratamentos não farmacológicos, né, para auxiliar aí na recuperação de alguma função, tá? Especificamente aqui, relacionado ao paciente com asma, eu dividi em duas fases, porque a nossa atuação fica muito distinta quando se trata na fase de agudização e a fase ambulatorial, tá? Primeiro, destacar os pacientes que, as causas comuns de asma com evolução fatal, esses pacientes que têm anormalidade permanente da função pulmonar, admissões recorrentes hospitalares, também uso incorreto de medicamentos, fatores psíquicos e, principalmente, a subestimação da gravidade da doença, né? A partir do momento que você não reconhece aquilo como um problema e que pode levar a um quadro mais grave, isso torna esse paciente mais vulnerável a crises mais graves e algumas até com desfecho fatal. Durante a crise, né, esse paciente evolui com uma obstrução aguda, né, dessa via aérea, que é caracterizado pelo broncoespasmo, processo inflamatório, e que pode evoluir com muco na fase tardia, tá? A principal consequência funcional é a hiperinsuflação e consequente hipoxemia e hipercapnia, tá? A questão é que a hiperinsuflação, esse aprisionamento aéreo, ele aumenta o trabalho respiratório, modifica completamente a biomecânica da caixa torácica e sobrecarrega a musculatura ventilatória e reduz a capacidade inspiratória. Então, isso vai gerar um grande potencializador de fadiga muscular e insuficiência respiratória. O objetivo, nesse momento, é auxiliar na desobstrução dessas vias aéreas para que haja uma redução do gasto energético muscular e a evolução desse paciente para o suporte ventilatório invasivo, tá? Uma vez que isso aumenta tanto a morbidade quanto a mortalidade desse paciente e gera pior em desfechos funcionais, tá? Inclusive com imobilidade, muitas vezes necessidade de bloqueador neuromuscular, o que tudo vai gerar aí consequências deletérias na questão funcional desse paciente. Então, o nosso objetivo nesse momento é impedir uma progressão pior do quadro. Como recursos antes da ventilação mecânica invasiva, temos a ventilação não invasiva e a cânula nasal de alto fluxo, que vem surgindo aí como uma alternativa
de reduzir esse trabalho muscular respiratório, né, e a evidência científica vem aparecendo, mostrando ser uma tendência. O último guideline de ventilação não invasiva da European Respiratory Society e da American Thoracic Society não traz a ventilação não invasiva como um grau de evidência A, como ocorre, por exemplo, no DPOC e em outras situações, uma vez que a grande maioria dos estudos são estudos observacionais, então ainda não existe um corpo de evidência suficiente para indicar a ventilação não invasiva como a primeira opção. Mas existem trabalhos muito bons mostrando que o uso da não invasiva pode reduzir a sobrecarga sobre a musculatura respiratória, reduzir a quantidade de medicamentos inalatórios, porque há associado à utilização desse recurso uma melhora do VF1, ou seja, uma redução da obstrução pulmonar, né, que juntamente com a terapia farmacológica pode potencializar a broncodilatação, tá? Da mesma forma, também vem surgindo estudos, ensaios clínicos, né? Inicialmente a gente tem alguns estudos observacionais, mas já vem aparecendo na literatura alguns ensaios clínicos com a cânula nasal de alto fluxo, mostrando também uma melhora nos desfechos de sintomas respiratórios e gravidade de crise asmática. Então, a gente tem aí recursos que podem auxiliar esse paciente a não evoluir para o suporte ventilatório invasivo. Esse estudo, publicado ano passado, foi do nosso grupo de pesquisa. Surgiu uma curiosidade de saber o quanto de efeito broncodilatador existe na pressurização, né, por meio da ventilação não invasiva, comparado com o tratamento com beta-agonista. Então, foi feito um estudo cruzado em que foi avaliado variáveis de mecânica respiratória após uma broncoprovocação, avaliando, então, o grau de melhora no VF1, utilizando a ventilação não invasiva com 2 níveis de pressão, comparado com o tratamento farmacológico, tá? O que foi observado nesse estudo é que há uma recuperação em torno de 93% do VF1 após o uso do medicamento e um retorno do VF1 de 89% utilizando apenas a pressão positiva, mostrando, então, que existe um efeito broncodilatador ao pressurizar a via aérea, tá? A vantagem da ventilação não invasiva é a restauração do volume minuto basal, né? Ambas as terapias restauram a capacidade inspiratória, mas somente a pressão positiva consegue restaurar o volume minuto e reduzir a velocidade de contração dos músculos da caixa torácica, mostrando aí, então, a redução do limiar, né, do provável limiar de fadiga dessa musculatura. Então, o que a gente vê é que a associação desses recursos pode ser a chave aí nas emergências ou em situações de agudização para prevenir aí a progressão para ventilação mecânica invasiva. Esse outro estudo também mostrou uma redução importante, tanto do score de gravidade da crise de asma, quanto da frequência respiratória, quando comparou o grupo, um estudo randomizado também, piloto, que avaliou o uso da não invasiva com o tratamento convencional versus apenas o tratamento medicamentoso convencional, né, mostrando a necessidade de oxigênio também reduz, assim como a gravidade da crise. Já na fase crônica, né, ou na fase estável, em que não há ali uma crise, como que a fisioterapia pode ajudar no controle clínico, né? A gente observa que esses pacientes, não só as crianças, mas também os adolescentes e os adultos, eles apresentam uma inatividade física, né? Existe uma resistência persistente dessas vias aéreas
subclínica, né, uma resistência maior, alguns pacientes têm um VF1 abaixo de 70%, mesmo na fase estável, usam corticoides, o que leva a musculatura periférica a ter uma propensão à fadiga, uma respiração disfuncional, uma limitação muscular com maior limitação ventilatória, uma redução do VO2 máximo e uma redução de força muscular e de capacidade aeróbica. Tudo isso faz com que haja uma resistência reduzida ao esforço físico. Nesse estudo, nós utilizamos a ventilação não invasiva ambulatorial, a cinesioterapia respiratória e o treinamento muscular inspiratório, né? Então, mesmo na fase estável, quando nós utilizamos a ventilação não invasiva, existem estudos, não somente esse, teve um que saiu agora em 2021, mostrando que o uso de VNI pré-exercício físico aumenta a tolerância ao esforço desses pacientes, tá? Justamente por esse potencial broncodilatador que ele apresenta. E nesse ensaio clínico, que foram com mais de 68 crianças, tivemos aí que o uso da pressão positiva e a cinesioterapia respiratória, eles ajudaram no controle clínico, reduziram a inflamação pulmonar e o broncoespasmo induzido pelo exercício. Então, são todas situações em que limitam a questão física desses pacientes e, com isso, a sua capacidade física e funcional. Essa revisão sistemática traz aí algumas técnicas de fisioterapia, como treinamento muscular inspiratório, treinamento físico, né, e desobstrução de vias aéreas, como terapias com desfechos que podem melhorar a qualidade de vida, reduzir sintomas de hiperventilação, ansiedade, depressão, reduzir frequência respiratória e uso de medicamentos, tá? Principalmente treinamento muscular inspiratório e treinamento físico, tá? Eles concluem, então, que técnicas fisioterapêuticas podem melhorar a qualidade de vida, aptidão cardiopulmonar, força muscular respiratória e endurance, e reduzir, com isso, muitas doses de medicamentos, reduzir aí a questão da dosimetria, enfim, que é fundamental para o controle clínico da doença. Em relação aos exercícios respiratórios, existem alguns tipos de exercícios que são recomendados, por exemplo, os exercícios de yoga, né, justamente por conta da hiperventilação e da respiração disfuncional, que pode levar esse paciente a uma hipocapnia, e esses pacientes têm essa hiperventilação e esse padrão ventilatório alterado a nível neural, que pode ser controlado com alguns métodos, como, por exemplo, o buteico, o método Papworth e a yoga, os exercícios pranayama, e eles mostram a melhora, né, em alguns resultados, como redução do número de exacerbações, uso de medicamentos, de resgate e testes de função pulmonar, tá? Ainda precisa de mais estudos com essas técnicas, mas parece ser algo aí promissor na melhora aí da respiração disfuncional. Sobre o treinamento muscular respiratório especificamente, foi demonstrado que esse tipo de abordagem, você treinar a musculatura respiratória desses pacientes, reduz a sensação de dispneia, além da melhora da força, né, melhora da capacidade do exercício e melhora com isso na qualidade de vida. Então, trazendo aí melhora em vários aspectos funcionais. Resumindo, então, exercícios respiratórios e treinamento muscular respiratório, os exercícios respiratórios, né, como buteico, pranayama, Papworth, exercícios de controle respiratório, reduzem o número de exacerbações e uso de medicamentos de resgate, além de melhora na função pulmonar, e o treinamento muscular respiratório pode reduzir dispneia, auxiliar controle clínico, aumentar a força muscular e melhorar a capacidade de exercício. Isso serve tanto para a população infantil quanto para a população adulta. Já o treinamento aeróbio, ou seja, o exercício físico, ele melhora a aptidão física,
né, a coordenação neuromuscular. Teve um estudo recente, que foi conduzido também pelo nosso grupo de pesquisa, que encontrou uma redução da proficiência motora nessas crianças, quando comparado com crianças que não apresentam asma, então mostrando que há aí alguns componentes da coordenação neuromuscular que podem estar prejudicados, mesmo em pacientes com asma leve e moderada, tá? Ocorre uma melhora na autoconfiança, na saúde mental, na qualidade de vida, reduz o broncoespasmo induzido pelo exercício, melhora a função pulmonar, aumenta o VO2 máximo, né? E melhora a capacidade cardiorrespiratória. Traz também redução de comorbidade, principalmente na questão da obesidade, que é um agravante para o controle clínico da asma, né? Reduz a sensação de dispneia, o uso de medicamentos e melhora a permeabilidade das vias aéreas. No estádio, em 2001, trouxe que o exercício reduz a prevalência, né, de asma em crianças, e Jackman, em 2012, traz que o exercício tem efeito protetor contra o desenvolvimento da asma. Ford, em 2002, que a atividade física reduz a inflamação das vias aéreas e a permeabilidade, e melhora a permeabilidade dos bronquíolos. E em 2015, melhora do controle clínico e redução da inflamação pulmonar. Então, resumindo, o treinamento aeróbio, ele é seguro e recomendado, de 3 a 20 meses de duração, no mínimo 3 meses, tá? De 1 a 7 vezes por semana, com uma média de 2 vezes por semana, com sessões que podem variar de 30 minutos a 2 horas, com uma intensidade de 70% a 80% da frequência cardíaca máxima. Já os exercícios combinados, né, quando a gente combina força e exercícios aeróbios, a gente consegue potencializar esse processo anti-inflamatório. Esse é um estudo de 2020, né, que traz aí que o treinamento combinado, tanto resistido quanto aeróbio, melhora tanto a capacidade, a aptidão cardiorrespiratória, a força muscular e também o controle clínico de sintomas e também melhora a qualidade de vida. A recomendação para exercícios resistidos é que haja um aquecimento, né, de 10 minutos e que sejam feitas séries com mais repetições, visando trabalhar endurance, tá? Principalmente em crianças a partir de 6 anos de idade. Você pode utilizar de 2 a 3 vezes por semana, com uma carga que varia de 50% a 75% de uma repetição máxima. E essa carga, ela deve ser ajustada semanalmente, né, de 5% a 10%. Então, é seguro e é recomendado e deve ser utilizado juntamente com a terapia medicamentosa por melhorar muito essa questão do controle das crises. Para finalizar, a recomendação de atividade física para criança abaixo de 5 anos, a gente começa a dar intensidade para essas crianças, né, a partir de 5 anos de idade. Então, a gente tem que se preocupar com frequência e intensidade do tratamento a partir de 5 anos. Isso faz parte da recomendação da American College, tá? E você pode começar a pensar em intensidade moderada ou intensa a partir de 5 anos de idade. Antes disso, a gente pode trabalhar com terapias lúdicas e que façam uma movimentação global, sem se preocupar com essa questão de intensidade e frequência, mas isso precisa ficar muito claro a partir de 5 anos de idade, tá? Porque aí o objetivo é realmente melhorar desenvolvimento ósseo, cardiovascular, prevenir obesidade, reduzir gordura corporal, melhorar a força muscular, enquanto antes de 5 anos a gente pensa em desenvolvimento de habilidades motoras. Concluindo, gente, nós temos então um rol de técnicas e recursos que, quando bem acompanhado e bem conduzido, né, seguido de avaliações periódicas e reavaliações, isso é extremamente importante para que a gente adeque o plano terapêutico para o paciente, eles são extremamente importantes no controle clínico da asma, junto
tratamento medicamentoso, tá? E na fase de agudização, o objetivo é impedir e melhorar a função respiratória, amenizando a gravidade da crise, impedindo aí um quadro de maior gravidade e, com isso, consequentemente, uma imobilidade e outras coisas que podem se seguir caso o paciente evolua para uma ventilação mecânica invasiva. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer o convite da Universidade Federal e de todo o pessoal do laboratório por participar desse evento tão importante, e muito obrigada. Muito obrigada, doutora Evelyn. É fantástico. Temos muitos estudantes de fisioterapia e colegas fisioterapeutas aqui, eu pude acompanhar aqui no chat, né? Vi que alguns fizeram algumas perguntas que o Gabriel deve já colocar, né? Vi que os meninos lá do laboratório interpretaram algumas coisas para que algumas pessoas da comunidade também conseguissem, né, compreender melhor, né? E achei isso bem bacana. E aí temos aqui a primeira pergunta, que é a Rebeca Castro, né? Ela disse que sou estudante de fisioterapia e gostaria de saber quando podemos dar alta para pacientes asmáticos. Pergunta excelente, né? Porque é importante ficar bem claro, né? Em que momento que a fisioterapia deve atuar e em que momento, por exemplo, a gente começa a atuar junto com, por exemplo, o educador físico, né? A gente pode dar alta, sim, eu costumo dar alta para esses pacientes quando eles adquirem o controle clínico. Então, quando o controle clínico é alcançado, ou seja, quando esse paciente, com o uso da sua medicação, né, prescrita pelo médico, alcança o controle, não tem frequência de sintomas, isso passa a... Você pode já passar essa alta, dar essa alta para que o paciente faça trabalho em grupo, que ele frequente uma academia, que ele faça um acompanhamento com um personal trainer, por exemplo, que ele participe da educação física da escola. Eu acho que o nosso momento é justamente antes de alcançar esse controle clínico, né? A fisioterapia ela é importante nesse momento em que o controle clínico ainda não é alcançado. Perfeito. A Brenda Souza pergunta: há alguma prática fisioterapêutica que possa ser realizada em casa para amenizar sintomas da asma? Sim, várias, tá? Mas normalmente, como eu costumo fazer? Eu avalio esse paciente, faço várias avaliações, programo avaliações periódicas e prescrevo tudo o trabalho com a intensidade correta que ele deve fazer, os elementos que ele deve utilizar, os equipamentos, né, que muitos são de fácil aquisição. Então, eu faço essa avaliação, faço a prescrição e um relatório fisioterapêutico para que o paciente possa fazer esse acompanhamento durante 2, 3 meses. Pode ser home-based, ele faz, eu acompanho de longe, não necessariamente presencialmente, e depois eu faço uma reavaliação para a readequação dessa prescrição. Ok. A Carol Souza pergunta: precisa de encaminhamento médico para ir ao fisioterapeuta? Não precisa, tá? Somos profissionais de primeiro contato, mas a gente costuma trabalhar em equipe, né? É muito importante que haja essa conversa com o pneumologista do paciente. Eu costumo fazer essa conversa, né? Mesmo que o paciente me procure em primeiro plano, né? Eu costumo ter o contato do médico do paciente para que a gente possa trocar informações importantes, né? E normalmente eu faço o relatório que acompanha o paciente e o médico tem acesso a tudo que eu estou fazendo com a reabilitação daquele paciente. Então, eu emito um relatório com valores de referência, por que eu estou prescrevendo aquela técnica, com referências bibliográficas, eu mando tudo direitinho para que ele possa fazer o acompanhamento. Perfeito. A Vanusa Paiva pergunta: o uso do Respiron pode ser utilizado como profilaxia e ou tratamento na crise asmática? Não. Durante a crise, é muito importante entender que o paciente já tem uma sobrecarga, uma hiperinsuflação,
né? Então, a gente precisa trabalhar com a questão do que a gente chama de entender qual é o problema para poder tratar. Então, nessa fase de crise, o que a gente tem é uma sobrecarga muscular e uma broncoconstrição. Então, o uso do equipamento Respiron não vai aliviar essa sobrecarga muscular e muito menos melhorar a questão da broncoconstrição. Então, o indicado é uma pressurização nessas vias aéreas, né? É que o paciente procure a emergência ou utilize medicamento de resgate prescrito pelo médico, e se isso não resolver, que ele procure o departamento de emergência, tá? Não fique passando mal em casa. A Isabelle Monteiro pergunta: em quantas semanas podemos ver melhora da resposta respiratória com a fisioterapia e yoga? No mínimo 8 semanas, tá? Então, para qualquer tipo de tratamento dessa natureza, a gente aconselha aí, no mínimo por 2 meses de acompanhamento regular, para que comece a haver aí uma melhora significante e perceptível pelo paciente. Então, o mínimo de acompanhamento que eu sempre faço são 2 meses ou mais. Okay. A Marcela pergunta: na fase de agudização da doença, além de medicação, o que podemos fazer de exercício com os pacientes? Mesmo a fase de agudização, a gente pode dividir ela em 2 ou 3 momentos, tá? O paciente estando hospitalizado, a gente tem a fase em que o paciente está muito desconfortável, com muita sintomatologia. Nesse momento, ele não vai conseguir realizar nenhum tipo de exercício, porque ele vai estar hiperinsuflado e com um grau de obstrução muito intenso. Então, o objetivo nesse primeiro momento é a broncodilatação, seja com o apoio da pressurização associada ao tratamento farmacológico, né? Na verdade, o tratamento de primeira escolha é o farmacológico, e a gente pode utilizar, nesse caso, posicionamento e pressão positiva. Logo depois que a crise cessa, que o paciente diminui esse desconforto, essa hiperinsuflação, a gente tem uma fase melhor em que o paciente depende de oxigênio, porém, ele pode ter secreção, ele pode ter uma obstrução de outra natureza que não só o espasmo muscular brônquico. Então, nesse momento, a gente pode utilizar algumas técnicas, alguns exercícios, e, inclusive, tirar esse paciente do leito, deambulação, exercícios gerais, porque ele já é possível a tolerância desse tipo de exercício já no momento intra-hospitalar. Tá? Ok. José Leandro pergunta: como fica o sono para a pessoa que sofre com asma? Excelente pergunta. O sono, a gente sabe que... Pode acordar cansada? Ele conclui. Muito, muito. Não só isso, na verdade, a falta de controle clínico está associado principalmente a sintomas matutinos, tá? Então, esse paciente vai ter pode ter sibilos, tosse seca no período da manhã, e pode ter muitas interrupções durante o sono, porque, assim, a asma, ela é uma doença também, não só, ela tem esse caráter inflamatório, que é o que chama atenção, que é o mais potente, mas ela tem um caráter também autonômico, existe uma alteração autonômica, e todo esse processo autonômico, que também é comprometido com a doença, afeta também a questão do sono. Então, existem vários estudos que acompanham esses pacientes durante o sono, tá? Com essa questão do uso da ventilação não invasiva, tanto na emergência quanto na fase de controle, eu tenho solicitado que os pacientes mais graves, que já fazem uso de BiPAP ou CPAP domiciliar, que já durmam pelo menos 4 horas por noite na máscara. E isso tem reduzido bastante a sintomatologia diurna e matutina desses pacientes, tá? Mas a gente tem vários estudos sendo conduzidos também para avaliar essa questão da qualidade do sono. Perfeito. Nós temos mais uma questão, que é: existe relação entre depressão e asma grave? Sim, e na verdade é um ciclo, né? A gente sabe que existe o componente emocional como um dos fatores de descontrole clínico da doença, então existe até dentro dos questionários de avaliação de controle de asmas esse componente
psíquico, né? Então, existe essa relação, sim, e o paciente de asma grave, por ele ter muitos sintomas, ter muitas limitações, ele acaba entrando num ciclo de depressão, o que acaba deixando ele mais hipoativo, e isso afeta novamente a sua questão psíquica. A gente sabe que também a atividade física é um componente importantíssimo para o tratamento da depressão, e ele fica impossibilitado de realizar atividade física por ter baixa resistência ao esforço, por ter incapacidade física, descondicionamento físico. Ele tem muitos sintomas que impedem de fazer as coisas, e isso agrava o processo de depressão, e é um processo químico, né, neuroquímico. Então, a gente tem aí uma forte associação entre essas duas coisas. Perfeito. Bom, eu acho que finalizamos. Doutora Evelyn, muitíssimo obrigada. Foi extremamente esclarecedor, tá? Depois a senhora pode dar uma olhadinha lá no chat, né? A quantidade de elogios que tem lá, né? Então, isso é muito gratificante. Né? A gente agora deve continuar com um intervalo bem curtinho, né? Onde vocês poderão assistir um depoimento de uma mãe, né? De uma criança de asma grave. Ela esteve conosco hoje pela manhã, né, a Raíssa, e ela vai compartilhar um pouco, né, da experiência de vida dela conosco. Enquanto isso, né, na sequência, vocês terão a próxima palestra.